O MASP é uma instituição paulistana, né, e que tem uma influência também para além de São Paulo muito grande, para o Brasil, uma coleção de arte muito importante, que está na memória de quem nasceu aqui, quem viveu aqui, é o museu, né, além de ser uma instituição relevante, ele é um edifício também muito importante, né, da história da arquitetura brasileira, feito pela Lina Bardi, projeto dela, que é uma italiana que trabalhou no Brasil e acabou virando um pouco uma imagem da cidade, né? De alguma maneira representa São Paulo. Então sempre teve uma ligação nossa com aquele museu muito forte, né? Sempre fez parte, né? Desde como usuário e também como arquiteto. Então a gente teve todo um processo ali inicial de trabalho que foi dentro da instituição, entendendo como aquilo funcionava e fazendo um planejamento das intervenções que eram necessárias para atualizar a infraestrutura do museu e para fazer aquela produção de exposições acontecerem, quase um departamento de arquitetura ali dentro. E nesse processo surgiu o projeto do edifício anexo, que é uma ampliação do museu. Então, na verdade, foi um processo bem contínuo, bem natural, assim, de um trabalho que já vinha sendo desenvolvido há algum tempo, né? Durante alguns anos a gente já estava lá no dia a dia do museu e quando apareceu essa demanda de expandir o museu, o edifício já tinha sido doado em 2006, se não me engano, e estava lá numa obra paralisada. Então a gente começou, dentro desse processo, começou a imaginar o que seria essa expansão, né? Um trabalho conjunto com as equipes do MASP, com a diretoria, para poder imaginar um novo museu, né, para o século XXI. A gente teve a possibilidade de pensar um edifício que é muito extraordinário, porque é um uso pouco comum, né? Você projetar um museu, não é toda hora que aparece esse programa, né? A gente faz aqui no escritório edifícios de residência, edifícios comerciais que mais ou menos a gente já conhece, né? Esse a gente tinha a possibilidade de realmente explorar coisas novas e tal, e isso não só do ponto de vista dos espaços, né? Como pensar como fazer essas conexões, ou que tipo de espaço a gente precisa para receber obras de arte, que seja flexível também, né? Mas também desenhar coisas bem específicas, né? Então tem muitos detalhes que foram desenvolvidos especialmente para esse prédio. Então a gente sempre foi procurando soluções específicas ali para resolver e para criar situações novas, soluções novas que não fossem assim simplesmente vai na loja e compra um produto que já existe, né? Com a Docol foi essa coincidência feliz da gente encontrar uma empresa que podia ajudar a desenvolver um produto que era complexo, porque tinha vários elementos diferentes, né? E a gente queria fazer uma peça que fosse extraordinária para uma coisa que é muitas vezes comum, né, de um sanitário, mas fazer uma peça que juntava concreto, que era um material que a gente usou extensivamente no projeto, que juntava metal, que é outro material que a gente usou, além dos equipamentos, das torneiras, enfim, dos dispensers e tal, que são bem específicos, né? A peça inteira era uma peça composta de várias partes e que a Docol justamente tem essas possibilidades, né, de desenvolver projetos em vários e juntar
né, todas essas tecnologias e técnicas num produto só. Acho que foi um sucesso dessa parceria, foi a gente criar uma peça que realmente marcou ali, todo mundo que visita hoje acaba achando, nossa, que legal, que diferente, né, que era um pouco a nossa intenção, era criar elementos que justamente tirassem as pessoas do cotidiano, né, quando você vai no museu é uma experiência também extraordinária, né, e essa peça junta tudo isso. A gente não queria fazer aquele tradicional de ter uma parede com um espelhinho na parede e um monte de piazinha, né? Então, o que a gente imaginou era fazer justamente uns elementos autoportantes, o que vem de cima, uma planta, né? Como se fossem uns totens, assim, uns elementos que são cilindros e que tem tudo nele, né? A hidráulica, o esgoto, tudo entra aqui por baixo. E aí você tem aqui as torneiras, tem o dispenser de sabonete, tem a cuba, às vezes tem até um espelho aqui. Tudo isso sai dessa mesma peça que a gente compôs com vários elementos diferentes, né? Então tem a cuba, que é uma peça em concreto, depois tem a base, que é uma outra peça em concreto que tem aqui um furo para você ter manutenção. Depois tem uma peça metálica que serve de prateleirinha para você apoiar a sua bolsa e tal, e já serve também do lugar onde vai colocar aqui os metais que vão abastecer de água e de sabão, sabonete, essa peça, e tudo isso junto forma esse elemento aqui, que é um concreto, que tem uma linguagem parecida com o do edifício, que tem uma espécie de um banheiro numa peça única, você tem tudo ali, né? Essa era um pouco a intenção. Aqui a gente tem que seria um sanitário, mas ele é diferente de um sanitário de casa, né? Ele não tem a bancadinha, o gabinete, é um sanitário público, né? Como se fosse, a gente encara como se fosse um sanitário público que está no meio da cidade, para grande fluxo. E então tem as cabines individuais, ele é unissex, é legal que pode entrar homem, mulher, qualquer pessoa pode usar a cabine, ela fecha, tem privacidade. E aqui fora é uma área coletiva. Então a ideia nossa era ter uma área que todo mundo compartilhasse, seja quem usou o banheiro, quem está, enfim, precisando passar, e tem esses elementos autônomos, que é isso que eu estava dizendo, não precisa de uma parede para você fixar, tanto é que aqui eles estão na frente do vidro com essa vista do museu. Então é quase um mobiliário urbano, assim, é um banheiro que tem um pouco essa pegada, tanto é que os materiais são concreto, metal, enfim, é uma coisa bem pouco doméstica. A gente trabalhou já também em vários projetos da Lina, a gente já vinha trabalhando ali, então teve outras experiências com outros projetos do Niemeyer. Você acaba criando uma certa intimidade que faz com que você não fique assim com essa a aura da grande figura. A gente tenta lidar de uma forma natural, meio de igual para igual, de arquiteto para arquiteto, entender as intenções dela, entender a lógica do projeto dela e dialogar com isso, não fazer igual. Você vê que uma coisa muito diferente do que ela fez, né? E a gente criar alguns pontos de contato. Então, se você olhar essa fachada dela em perspectiva, ela é cinza com esses ritmos verticais, e aqui a gente de alguma maneira reproduz com outra materialidade, outra linguagem, uma coisa que se conecta, né, visualmente, né? Então essa textura do prédio dela de alguma maneira passa para cá. E a gente quis fazer uma coisa que tivesse a cara do seu tempo, assim, não é reproduzir o que foi feito nos anos 60, né? Fazer uma coisa contemporânea. E esse projeto foi muito assim, a gente foi refinando o projeto com conhecimentos que a gente, como arquitetos, tem um limite, né? E do outro lado da indústria, essa interlocução do outro lado foi fundamental, assim, isso é uma coisa que não tem preço.